Nietzsche. Outro, vocês lembram? O mais novo aí que citaram foi o Nietzsche, que já morreu há 125 anos. Então faz muito tempo, né? Então você não tem essa perspectiva de que o filósofo é alguém que está fazendo alguma coisa hoje. Geralmente você pensa em alguém que morreu, alguém que já foi. Primeiro, eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu vim de escola pública, assim como vocês. Inclusive, um dos meus dilemas, por isso eu parabenizei vocês por estarem aqui, porque foi uma jornada para chegar aqui. Eu sou lá da Vila Irmanduce, extremo sul da Zona Sul, literalmente do outro lado da cidade. Longe, né? Alguém aqui já foi lá na Vila Irmanduce? A Vila Irmanduce é um complexo de diversas vilas, né? Muito grande, é a maior vila fruto de ocupação urbana, uma das maiores do Brasil, né? E eu cresci lá e estudei na escola pública lá no Parque Piauí. Eu acredito que vocês estão muito melhor direcionados do que eu estava na minha época. Até o terceiro ano eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu gostava muito de literatura. E eu gostava dos dilemas éticos no interior da literatura. Alguém sabe o que é um dilema ético? Eu tenho certeza que vocês já tiveram vários dilemas éticos, mas vocês talvez não saibam que eram dilemas éticos. Vocês já leram alguma coisa do Machado de Assis? Você conhece a história do Dom Casmurro? Alguém consegue me contar a história básica assim, do Dom Casmurro? Qual é a história? Tem o Bentinho, tem a Capitu. Qual é o problema do Bentinho na história? Ele está achando que o melhor amigo dele estava tendo um rolo com a mulher dele, que é quem? A Capitu. Porque o filho dele era parecido com o melhor amigo dele. E aí qual é o dilema ético ali? Ele não consegue provar que era. Então ele não sabia se ele tratava mal a Capitu, se ele tratava mal o filho dele, porque ele achava que o filho dele era uma pessoa que não era, obviamente, descendente dele. Então o dilema ético é quando você se coloca numa situação onde você não sabe julgar o que é certo e o que é errado. E isso é mais presente na nossa vida do que vocês imaginam. Toda novela parte de um dilema ético. Quando o mocinho está prometido a casar há 10 anos com uma pessoa, aí chega outra e ele se apaixona. Ele, eita, será que eu caso com ela? Ou se eu deixo o meu coração guiar e aí eu mudar de relacionamento? É um dilema ético, que você está numa espécie de encruzilhada. E eu gostava disso na literatura. Porque todo bom conto, romance, tem um problema de certo ou de errado, de liberdade. E aí, rapaz, eu não tenho o que fazer. Minha família não tem tradição nenhuma. De ter escritório, de médicos, ou mesmo de professores. Então, se eu gosto disso, eu vou fazer. Então, foi que eu escolhi fazer filosofia. Porque eu não gostava propriamente da literatura. Eu gostava dos problemas humanos. Do que é liberdade, do que é o certo a se fazer, das ações humanas, da existência. Sempre fui muito curioso, né? E aí eu, não, vou tentar. É a minha última chance. Porque agora vocês, depois que for filósofo no século XXI e tal, vocês podem me ver como uma pessoa muito intelectual, mas no ensino fundamental eu reprovei 3 vezes. 3 vezes por falta. Ou seja, eu odiava escola. Eu não gostava da estrutura escolar, né? Então eu reprovei 3 vezes. Então, a minha perspectiva, e aí a importância desse projeto como o projeto que está sendo desenvolvido aqui na escola de vocês. Eu falei que sou escola pública. E o meu interesse no ensino médio era terminar logo, antes de decidir fazer filosofia. Eu queria terminar o ensino médio, porque eu poderia trabalhar e ajudar em casa, né? Aí o que é que acontece? Eu encontrei uma escola, que é a escola Padre Rego, lá do Parque Piauí, onde a diretora tinha um projeto como esse projeto que está rolando aqui com vocês, só que é um projeto de leitura. Eu gostava muito de faltar às aulas. Então, se eu faltava às aulas, eu não conseguia aprender o conteúdo. Faz sentido, né? Algumas pessoas conseguem,
Mas eu não era esse tipo de pessoa. Eu faltava às aulas e eu não conseguia aprender o conteúdo. Eu pulava para entrar e pulava para sair. Na hora do recreio eu pulava para ir merendar e depois voltava. Porque eu achava a escola fora da aula mais divertida do que em casa. Então eu ia para a escola às vezes para ficar conversando. Mas não vamos queimar meu filme agora ainda. Então o que é que aconteceu? Eu encontrei esse projeto onde eu conseguia ler 2 livros. Eu deveria ler 2 livros por mês. E aí se eu lesse 2 livros e respondesse um questionário, eu ganhava 1 ponto em todas as disciplinas. Aí eu vi aquilo, uma chance para eu terminar meu ensino médio. Já estava no 3º ano com 20 anos. Rapaz. Tem alguém aqui nessa faixa de 20 anos? Rapaz, sei lá. Tá em qual ano? Tá em qual ano? Terceiro. Olha, já está terminando. Tá. Eu terminei com 21. Então estava um pouco ainda na frente de você. O que é que acontece? Só que aí aconteceu um movimento quase que milagroso, né? Para você ver o poder da literatura, da leitura. Eu comecei a ler por obrigação. E aí com o tempo eu vi que isso aqui é legal. E aí eu comecei a ler mais do que eu deveria. Comecei a gostar dos problemas. Comecei a me interessar pelas questões. E aí que eu cheguei nos dilemas éticos, morais, e fui fazer filosofia sobre o que é certo e o que é errado. Agora vocês vão orgulhar o professor de filosofia de vocês. E eu queria que alguém me respondesse o que é filosofia. O Cauã, ele gosta de falar. Alguém sabe o que é a filosofia? Pensar. Mas matemática tu não pensa também, não? Não, mas eu penso que a filosofia é mais pensar em questões humanas. Boa. É humano? Pensar em questões humanas. Isso. Mas a sociologia também não pensa em questões humanas? A filosofia, ela vai falar mais questões humanas, eu acho que emocionais. Também. A gente pode se questionar sobre muita coisa. A sociologia, ela fala sobre fatos. Já a filosofia vai pensar mais a fundo. Exatamente. Não exatamente, mas é como tu falou. Né? Por exemplo, a sociologia, geralmente as pessoas confundem um pouco filosofia com sociologia. Mas sociologia é uma área empírica, como tu falou, ela lida com fatos. Não que a filosofia não lide com fatos, mas você pode levar em consideração questões emocionais, psicológicas, existenciais, que não são empíricas. Tá? E é a filosofia que pensa, portanto, as normas, o certo e o errado, que podem nos ajudar a formular melhores políticas públicas. Alguém sabe o que é uma política pública? Ou um exemplo de política pública? Uma política pública parte de uma lei, ou de uma legislação. Por exemplo, vocês têm lanches aqui na escola? Comida? Vocês falaram tão desanimado, vocês não gostam de lanche aqui na escola. Em tese, imediatamente vocês não pagam nada, né? Pelo lanche, né? Pronto. Então o que é política pública? Imposto, exatamente. Por isso eu falei imediatamente. Não é imediato, é diretamente. É claro que vocês pagam no sentido de todo mundo pagar imposto e o imposto financiar as merendas de vocês. Quando tem uma lei recente no estado do Piauí que impede vocês de comerem salgados, pombas, no lanche. Por quê? Porque a partir de uma reflexão, tanto da ciência quanto acerca do que é o certo e errado para vocês, chegaram à conclusão de que os adolescentes estavam comendo muito produto industrializado. Quando chegasse aos 30 anos, 40 anos, você não teria mais energia para muita coisa. Daí todo mundo com colesterol alto. Vocês já estudaram lá em biologia. É como se vocês tivessem diversos saquinhos, né, que vão acumulando gordura e com o tempo esses saquinhos vão ficando mais fracos. E aí com 30, 40 anos vocês vão sofrer os danos por comer bomba e salgado todos os dias hoje. E aí a reflexão política
baseada numa reflexão sobre o que é certo e errado, estabelecer uma política pública. Tá? O Bolsa Família, por exemplo, é a política pública. Cotas é uma política pública. Tem uma desigualdade social muito grande. Tem gente que está sofrendo porque não está conseguindo arranjar emprego. Vamos subsidiar ou financiar essa família enquanto eles não arranjam emprego. Então, política pública é uma medida da política para atingir bens públicos, as pessoas. Tá? Então, toda essa reflexão é uma reflexão sobre justiça, é uma reflexão ética. Até hoje, filósofos estão se perguntando sobre o que é certo ou errado se fazer, como ordenar melhor a nossa sociedade, como fazer com que a nossa sociedade seja menos violenta. E para isso é preciso construir arranjos públicos a partir de leis. Tá? Política pública. Importante que no Enem vocês vão ter que praticamente formular a política pública lá na proposta de intervenção da redação. Né? Então, vocês vão ter que saber qual é o órgão que vai efetivar aquela política. Vocês estão lembrados, né? Todos vocês são do terceiro? Sim. Então tá perto. Tá chegando. Então vocês têm que entender o que é política pública, quem é o órgão que vai efetivar essa política pública, talvez quem vai financiar, como vai ser financiado, quem é que vai atingir. Se essa política pública é de âmbito municipal, estadual, federal, toda essa discussão tem por detrás dela uma reflexão filosófica acerca do que é o justo a se fazer. Vamos lá. Política de cotas. Ela deve, e aí eu não cito política de cotas aleatoriamente, eu cito política de cotas porque as últimas redações do Enem tiveram a ver com multiculturalismo, de alguma forma, com racismo, de alguma forma, com diversidade racial, de alguma forma. Então, se eu construo uma política pública, alguém chegou a uma conclusão de que existia uma polêmica, um problema ligado àquilo. Geralmente, quem chega a essa conclusão são pensadores das humanidades, baseados também em reflexões filosóficas acerca do que é o justo e do que não é. Agora, eu estou falando aqui com vocês majoritariamente sobre política, porque eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês e para a concretização de uma boa prova do Enem. Mas a filosofia, ela tem muitas áreas. E vocês já devem ter visto diversas áreas da filosofia no ensino médio com o Jordan. Vocês conseguem lembrar alguma área da filosofia que não seja ética ou política? Tímidos hoje. Por isso que eu parabenizei por vocês estarem aqui na segunda-feira. Existe a epistemologia, que é uma investigação sobre como nós conhecemos o que nós conhecemos, ou sobre as etapas do conhecimento. Isso é muito importante, porque toda a organização de série da escola de vocês tem como pressuposto que existem fases que são mais adequadas a determinados tipos de conteúdo. Por exemplo, aqui em Teresina está acontecendo uma polêmica que vocês conhecem. Teresina é uma cidade muito famosa por ter muitos concurseiros, ou seja, as pessoas estudam muito, as pessoas pensam muito em concurso. E as escolas, principalmente as privadas, elas são muito rígidas. Então, elas estão começando a alfabetizar as crianças antes do período adequado para a alfabetização. O período adequado para a alfabetização é cerca de 6, 7 anos na alfabetização. Nem sei se tem mais alfabetização, acho que foi para a primeira série, né? Virou o primeiro ano do ensino fundamental. E aí, quando você pula essas etapas, você começa a tentar alfabetizar as crianças antes dessa idade, elas têm problemas, elas ficam ansiosas, né? Elas ficam malucas de alguma forma, né? Elas entram em parafuso. Né? Por quê? Porque aquele período não é adequado para aquele nível de conhecimento.
Então, toda a construção das séries que vocês passaram até agora teve um dedinho, teve a reflexão, teve a influência de algum filósofo ou filósofa para dizer qual a fase mais adequada para cada tipo de conhecimento. Então, ó, eu já disse aqui que um filósofo ou uma filósofa, ou pelo menos reflexões filosóficas, influenciam as políticas públicas, as merendas que vocês têm acesso, as formas que vocês têm para acessar a universidade, mas não só, o tipo de conteúdo que vocês têm na escola, para cada idade de vocês. Então, é um trabalho que está sendo feito a partir de pesquisas de filósofos e filósofos. Então, impacta na política, impacta no conhecimento, mas isso, só para iniciar a nossa discussão, porque vocês já tiveram discussões parecidas com o jovem. Agora vamos à questão prática. Todo mundo acha assim, pô, você é professor não, o professor ganha muito mal. Que não deixa de ser uma verdade. Deveria ganhar bem mais. Mas minha intenção é mostrar para vocês que não necessariamente vocês vão viver na rua da amargura caso vocês escolham essa profissão. O Jordan está pensando, o Chico vai iludir os meninos, vou querer fazer alguma licenciatura e não sofrer. Vou explicar para vocês como é que funciona o processo. Como foi que eu cheguei até aqui? Eu não dou aula em escola pública, né? Eu dou aula, vocês conhecem o Colégio das Irmãs? Que é na Frei Serafim. Eu dou aula lá, dou aula de política e de filosofia lá. No Colégio das Irmãs, para turma de ensino médio como vocês. E eu sou doutorando. E aí eu vou explicar para vocês o que é ser doutor, ser médico, o que é ser pesquisador. Mas todos vocês já tiveram contato em algum momento com o doutor ou com o médico. Quando vocês assistem lá o Homem-Aranha, vocês veem diversos doutores. Tem o doutor Octopus. Geralmente os doutores são vilões e os mestres são bonzinhos, tipo o mestre Yoda. Os mestres são do bem, os doutores são do mal. Mas como é que a gente passa por esse processo e quanto a gente ganha para fazer esse tipo de coisa? Tá? Primeiro ponto, você entra na graduação. Vocês sabem quanto tempo dura uma graduação em média de licenciatura? 4 anos. Exatamente, 4 anos. Diferente de alguns cursos de bacharelado, tipo direito são 5, medicina é mais. Mas licenciaturas são 4 anos. E aí depois, tem um monstro, né? O pessoal tem muito medo no final da graduação, que se chama o trabalho de conclusão de curso. É o famoso TCC. É a primeira experiência que você tem com uma banca de avaliação por pares. Então, como é que funciona a pesquisa? Vocês sabem que mais de 90% das pesquisas no Brasil são feitas pela universidade pública. Então, desenvolvimento de materiais, medicamentos, todo tipo de desenvolvimento tecnológico é majoritariamente produzido na universidade pública. Universidade Federal, Universidade Estadual e institutos federais. Quando você termina a graduação, você tem a possibilidade de entrar em um mestrado e passar por uma seleção de mestrado, onde você vai desenvolver ainda mais a sua pesquisa. Né? E o mestrado ele dura 2 anos. Quando você conclui o mestrado, você se torna, obviamente, mestre. E esse título te coloca à frente de outros concorrentes quando você vai participar de um concurso público. E além de te colocar à frente, ele, na maioria das vezes, faz com que você tenha uma bonificação salarial, ou seja, você ganha mais por ser mestre, de regra. E aí, quando você vai avançando até o doutorado, que é o título máximo, você tem mais vantagens ainda em concurso público e ganha mais. Só que essa vantagem, ela não se dá só na seleção. Durante o processo, você tem a possibilidade de ganhar bolsa. Vocês sabem quanto está o salário mínimo no Brasil? 1.522. Me dá atenção, eu trabalhar no Paraíba. Ah, eu não aprendi, né? Ah, sim, muito bem. Isso é aqui. Então, hoje em dia, para que você curse um mestrado, ou seja, você é pago
Já estão comprando livro de filosofia aí. Para você cursar o mestrado, você ganha 2.100 por mês. E aí você vai lá 2, 3 dias na semana, assiste a aula e desenvolve a sua pesquisa, que é muito trabalhoso, é muito difícil entrar no mestrado. Mas você vai melhorar seu currículo e ganhando esses 2.100 por mês, você consegue se organizar para se inserir melhor no mercado, para comprar algumas coisas para você, e isso dura 2 meses, ou 2 anos. Isso dura 2 anos, via de regra. E depois você vai para o doutorado, se você quiser. Agora o doutorado são 4 anos. E a bolsa do doutorado, que eu espero que aumente, que eu receba essa bolsa, é de R$3.100. Tá? Fora os outros que eu estou falando aqui, que eu trabalho em outras escolas e recebo a bolsa durante 4 anos. Aí dá para financiar aí um Fiat Uno, um negócio. Uma bis. Hã? Oh, querida, seria meu sonho. É que a questão central é que você vai ser pago para estudar, para se dedicar só a estudar. Então, quando a gente está no mestrado, no doutorado, você recebe, se for mestrado, você vai receber 24 parcelas. É como se fosse uma bolsa tipo pé de meia de vocês. 24 parcelas de 2.200, na verdade. E o doutorado é 48 parcelas de 3.200. É tipo assim, a universidade paga você só para estudar. E é uma das primeiras fontes de renda que a gente tem quando a gente recebe diploma, é quando a gente consegue passar no mestrado, no doutorado e recebe essa bolsa. Exatamente. Inclusive o Jordan, ele foi meu colega na minha turma de mestrado. Só que eu segui no doutorado e ele não seguiu, vai passar esse ano. Vai entrar no doutorado esse ano, se tudo der certo. Então depois daí o que é que a gente faz? Você já recebeu a bolsa na graduação, você recebeu 24 parcelas de 2.200, depois você entrou no doutorado, recebeu 48 parcelas de 3.100, isso trabalhando também como professor e em outros locais. Se você for uma pessoa organizada e não torrar tudo aos finais de semana, você vai ter ao final disso um valor razoável, suficiente para se inserir na vida de concurseiro. O ideal, na prática hoje no Brasil, é fazer concurso público, tá? Enquanto professor. Por que é tão almejado o concurso público? Tem uma... Tem. Concurso. Rapaz, concurso é todo tipo de disputa. Tem até concurso de beleza. Concurso, no geral, pode ser qualquer tipo de seletivo, né? E o concurso público é o concurso, ou seja, a disputa para cargo público. Né? Pronto, vantagem. Vamos lá, vantagem de concurso público. Vocês sabem qual é o regime de horas básico de um CLT? E aqui eu não estou falando mal do CLT, não. Estou falando o que é. Você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, certo? Um concursado, existem regimes de concurso público, né, de cargos públicos, que entram 8 horas e saem 1 hora da tarde. E você ganha uns 15 mil, 16 mil reais. Qualquer concurso de tribunal de justiça paga mais ou menos 7 mil, 8 mil. A minha noiva, inclusive ela deveria vir aqui para falar com vocês, mas por enquanto a vida de concurseira dela não permite, porque ela ainda não assumiu um cargo público, ela está trabalhando no escritório, ela é advogada. Né? Então, um advogado, geralmente quando a gente fala de advogado, a gente pensa assim, o advogado tem um status social legal, ganha bem, mas na verdade quase todos advogados sonham em entrar em um tribunal, ou serem defensores públicos, porque a rotina do advogado é uma rotina de trabalhador comum, entra 8 horas, sai 5 horas.
No concurso público, por exemplo, como ela quer, num tribunal, ela entra 8 horas da manhã, sai 1 hora, não leva serviço nenhum para casa, tem bonificação, ganha seus 10 mil ou 15 mil, dependendo. Se ela for defensora pública, ela vai ganhar seus 30 mil, para trabalhar de 8 às 13, tendo estabilidade, porque quando você trabalha no Paraíba, por exemplo, se você tem metas muito rígidas, e você não tem estabilidade, ou seja, seu chefe pode lhe demitir a qualquer hora. No concurso público, você não pode ser demitido de qualquer forma. Você pode ser exonerado se houver alguma infração da sua parte, mas isso deve ser investigado. Seu chefe não pode lhe demitir porque ele quer ou inventar uma desculpa. Tem que abrir a CPI, investigação para exoneração. Um professor hoje, com mestrado e doutorado, lembrando que todo esse processo que nós passamos pode ser um processo remunerado, tá? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu passei agora para professor substituto lá da UF. Não sou professor efetivo, mas sou professor substituto, ou seja, você exerce um trabalho por tempo determinado e existe a possibilidade de prorrogar o seu contrato. Então, eu vou ganhar lá R$4.000. Então, eu vou ganhar R$4.000, tem mais 3 mil da bolsa de doutorado, 3.100, e tem mais os salários que eu ganho nas escolas. Então, assim, não é muito, não dá para ficar rico, mas também não existe aquele estereótipo de que você vai ser uma pessoa, um professor não tem dinheiro para nada, não consegue fazer nada, né? Então, acho que o meu principal objetivo vai ser que existe essa possibilidade. Sim. Um professor concursado, né? Rapaz, eu não vou citar nomes, até porque vocês nem conhecem, mas tem professor da nossa universidade que ganham salários que se aproximam a R$18.000, com as bonificações, porque servidor público tem bonificação, tem bônus de Natal. Dia desse, alguns anos atrás, a gente estava olhando, né? Porque tem o portal da transparência, que você consegue ver tanto os servidores públicos ganham, você precisa por nome lá. E estudante é bicho fofoqueiro. Vocês têm que admitir que são também. Vocês querem saber da vida dos professores de vocês. E da mesma forma a gente queria saber da vida dos nossos professores lá. E aí a gente foi olhar o portal no período de Natal, porque no Natal tem bonificação disso, tem aquilo, 13º. E aí tinha um professor nosso que ganhou nesse momento aí, perto dos R$20.000. Então, uma grana. Para você pegar 3, 4 disciplinas. O Helder teve um mês aí agora que foi 40 mil. O Helder? O que é que vocês fariam com R$40.000? Detalhe, vocês não ganhariam R$40.000 assim. Vocês passariam todos os meses ganhando assim uns 15 mil, aí no final ganhariam 40. Então não teria só esses 40. Ó, atenção pessoal, aqui ó. Só que eu estou indo nessa perspectiva, eu estou direcionando o debate para esse lugar, porque eu quero desfazer esse mito de que você é professor semi-glaciado. Só que para chegar nesse nível, exige muito esforço, exige muito estudo, você tem que passar por uma série de processos seletivos, mas você tem que entrar na universidade. Você tem que aguentar passar 4 anos lá, assistindo aula. Cada final de disciplina tem um texto para você fazer, tem uma avaliação, você vai ter que ler os textos diretos, assim, sabe? Porque agora, eu acredito que muitos de vocês têm dificuldade, mas vocês estão tendo acesso a livros didáticos. Livros didáticos têm o quê? Os tópicos, os principais conceitos. Quando vocês acessarem, por exemplo, um livro de filosofia direto, você vai achar... Quando eu entrei na universidade, eu achei que eu não sabia ler. Eu tinha um analfabeto a primeira vez que eu li um livro de filosofia. Por isso que tem todos aqueles bizus para responder prova de filosofia, de direto a referência, ao comando. Porque se você ler o texto direto e você não tiver a capacidade de interpretar o texto, vai confundir.
E ali é só um parágrafo pequeno. Imagina você ter que ler e interpretar um capítulo todo de livro e escrever. Então é algo que exige dedicação e exige atenção e exige prazer também do ponto de vista intelectual. É algo que você tem que gostar de fazer. Realizar pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado, produzir artigos, publicar. Tá? Tudo que vocês sabem de política pública, notícia, análise social, tem alguém da humanidade, tem alguém da universidade por detrás dessas pesquisas, realizando pesquisas, produzindo conhecimento. Tá? E hoje, eu falei da carreira tradicional. O fim da carreira tradicional, que é o ápice, que é concursado da Universidade Federal, por exemplo, que o Jorge falou de ganhar aí no momento de bônus R$40 mil. Mas você pode, inclusive, não quero reforçar essa ideia, não quero parecer com um post, mas você pode ficar rico, é muito difícil, mas você pode. Tem vários, hoje, na internet, você tem os chamados infoprodutos, né? Eu falei para vocês que todo mundo, praticamente do direito, quer fazer concurso público. E ele perguntou das vantagens. Vantagem é a estabilidade, que você não pode ter. Você pode fazer empréstimo consignado para daqui a 30 anos. Por isso que tem gente que tem posse muito superior, propriedade muito superior ao que ganha. Porque ele compra uma chácara gigantesca e divide aí, porque sabe que não vai ser demitido. Então você não pode fazer isso trabalhando no paraíso. Porque você não sabe o próximo ano. Você não sabe, né? Vai dar certo. Você não sabe se vai dar certo. Então, vocês são engraçados. Pois é. Aí tem a estabilidade, tem a bonificação, setor público. Você consegue se organizar para planejar a sua aula. Não é como o professor aqui que tem várias aulas seguidas, né? Tem aulas em dias específicos da semana. Então, por exemplo, lá na UF, agora como substituto, eu vou dar muitas aulas, mas na segunda, na quarta e na sexta. Então, não necessariamente todos os dias da semana. Você tem tempo para planejar com cuidado a sua aula. Você tem tempo para organizar uma viagem, para sair no final de semana sem ter saída, segunda-feira, não estar com uma preguiça danada. Você consegue viver de forma confortável. E aí é aquele ditado, né? Tinha um chefe da minha noiva que ele sempre falava assim, ó. Quando você é concursado, você dificilmente se torna rico, mas também você não é mais pobre. Você consegue acessar, e eu digo por experiência própria, né? Eu não sou concursado ainda, mas dentro dessa dinâmica, eu comecei a acessar lugares que eu não acessava antes. Eu cresci na Vila Irmã Dulce. E aí pode parecer uma coisa muito engraçada. A minha família ela é muito humilde não, porque humilde é uma disposição de caráter, ela é pobre. Quem pobre não é humilde. Eu não sou humilde. Então assim, ó, depois que eu conheci a minha noiva, que eu comecei a sair, eu já era adulto, a primeira vez que eu fui para um rodízio. Então, tipo assim, eu não saí, eu acho que eu fui ao cinema a primeira vez com 17 anos. E eu sou daqui, da cidade de Teresina, não sou do interior não. É só porque a minha família não tinha essa cultura e achava que todo tipo de gasto a mais seria um problema, né, pro orçamento familiar. Então foi depois de acessar a universidade pública, de me tornar professor, que e aí isso dá uma sensação, e aí já falando pessoalmente assim para vocês, dá uma sensação de liberdade que é um negócio incrível. Eu acho que vocês já devem ter passado, vocês vão passar ou vão passar por isso, quando você começa, toda vez que você pede para sair de casa, para ir para algum lugar, que seus pais não têm uma boa justificativa para não deixar, eles vão dizer assim, não tem dinheiro não, enquanto você morar aqui na minha casa vai ser desse jeito. Quando você começa a ter o seu dinheiro, eles já perdem esse argumento. Porque você não está pedindo dinheiro, você tem. Isso para coisas básicas, mas quando você começa a acessar outro mundo, você começa a ir a restaurantes que você nunca imaginou, você começa a fazer viagens que você nunca imaginou. E eu falo disso, gente, sem precisar ser rico, só precisando ser organizados e tendo estabilidade. Então, faz muita diferença. É possível realizar, e aqui a minha fala não é para que todos vocês sejam professores, mas a minha fala vai num sentido específico, que é o quê? Se você gosta de matemática,
se você gosta de sociologia, se você gosta de física, não deixe que as pessoas limitem os sonhos de vocês. Se for o seu interesse fazer matemática, e você for um bom professor de matemática, um bom matemático, você vai ter a sua vida confortável. Você vai ter. Porque geralmente as pessoas falam assim, mas professor não ganha bem, aí a pessoa vai fazer direito. Se você chutar uma árvore, cai um estudante de direito em cima da árvore. Tem muito estudante de direito, tem muito advogado. A maior parte dos advogados não consegue nem trabalhar na área. Então, a única pessoa que dá dinheiro, quando você fala assim, que ser professor não dá dinheiro, é pai e mãe, e às vezes. Não existe hoje nenhuma profissão que dá dinheiro, que seja uma fórmula milagrosa para ganhar dinheiro. E aí, voltando, que eu acho um pai gigantesco, sobre infoprodutos, o sonho da maior parte das pessoas é entrar em concurso público. Então elas vão pesquisar referências para redação, assim como vocês pesquisam referências para a redação do Enem. E aí tem muita gente na internet que vende essas referências, repertório para redação, vende aulas. Então, esse conteúdo na internet ele é um conteúdo muito escalável. Vocês sabem o que é escalabilidade? Vamos abrir aqui uma padaria. Quando a gente abre uma padaria e começa a vender bolo, pão, você tem um teto de capacidade de fornecimento do material, fornecimento de pão. Você está vendendo muito pão, mas chega um momento que você não pode vender mais pães que você não tem. Na internet não existe isso. Se você coloca um curso seu e aquele curso faz sucesso, ou seja, você tem domínio de filosofia, para você ser advogado, existem questões de filosofia e de ética na OAB, que é o exame da ordem. Então tem muita gente com dinheiro interessada em ser advogado, interessada a assumir o seu concurso, o seu conhecimento. Tá? Então quando você coloca lá no site ou qualquer plataforma de venda o seu concurso e ele consegue fazer sucesso, não tem limite para aquele conteúdo, porque aquele conteúdo vai ser replicado. Então, se aparecerem 10 mil pessoas querendo comprar, elas vão conseguir comprar. Não é como o pão da padaria. Então, tem muitos professores que conseguem fundar empresas, fundar plataformas, escolas, para vender o conhecimento que eles têm. E aí são os exemplos que eu disse de ficar rico. Não são a maioria, são pouquíssimos, mas a possibilidade existe. Pouquíssimo. Mas existe essa possibilidade. Em Teresina, existe um mercado muito grande para vestibular e concurso. Vocês andam aí pela Frei Serafim, tá lá, vários outdoors, primeiro colocado da escola tal, para medicina, para direito. Todo aquele processo de seleção passa por um professor de filosofia também, no sentido de que a filosofia, que é a área que trabalha a argumentação para a redação, por exemplo. Tem propriedade para saber o que é direitos humanos. Você não pode ferir direitos humanos. Então consegue detalhar, organizar. Então você consegue aí fazer, hoje, sendo professor, muita coisa. Tem várias possibilidades. Trabalhar nas escolas particulares, fazer concursos, lidar com infoprodutos. Tá? Praticamente todas as áreas do conhecimento têm subjacente a ela questões filosóficas. Por exemplo, quando você vai fazer uma investigação para a educação lá no mestrado, no doutorado lá da Universidade Federal, a sua pesquisa tem que ser avaliada por uma banca ética, para saber se a sua pesquisa respeita os direitos humanos. Então tem muita coisa que uma pessoa formada em filosofia consegue fazer e que professores em geral conseguem fazer. As pesquisas indicam que até daqui a 40 anos vai acontecer, até 2040 na verdade, vai acontecer um apagão de professores. E eu acho que esse apagão já está acontecendo. Eu chego nas escolas e eu vejo quase sempre os mesmos professores. Né? Porque, como eu perguntei para vocês inicialmente, as pessoas não querem mais fazer licenciatura. Então, existe um plano do governo para incentivar as pessoas a fazerem licenciatura. Então, o ideal, né, eu espero que aconteça, é
é a valorização e a média salarial aumentar, porque tem poucos profissionais na área. E agora, principalmente com as plataformas digitais, vocês podem fazer várias coisas. Você pode estar na sua casa produzindo conteúdo. Do mesmo jeito que vocês veem aí os youtubers de vocês que fazem gameplay, Minecraft, Roblox e essas coisas. Vocês podem trabalhar ganhando dinheiro, né, organizando esse conhecimento que vocês sabem. E se vocês forem matemáticos, organizando apostilas, ou da física, ou de qualquer área da licenciatura, tá? Então, repito mais uma vez. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer licenciatura, jamais. Mas ao cogitar esse interesse de vocês, não deixem que limitem esse interesse, dizendo que vocês não podem seguir tal área porque tal área não dá dinheiro. Na verdade, ninguém nada dá dinheiro hoje em dia. Então, eu encerro a minha participação nesse momento e vou esperar a pergunta de vocês, alguma dúvida que vocês tiverem sobre carreira, sobre qualquer coisa. Agora é a hora. Vocês têm alguma dúvida? Mas qual área a filosofia não pode entrar? Porque o senhor disse que ela pode entrar em várias, né? Mas qual que ela não entra? É difícil imaginar uma área onde a filosofia não entra, por isso que eu vou dar um exemplo. Lá na Universidade Federal, todo mundo, em tese, todos os cursos fazem pesquisa. Ou seja, quando você entra em um curso na universidade, uma das áreas possíveis do seu trabalho é a pesquisa. Quem é responsável por oferecer, ministrar a aula por metodologia científica, ou seja, apresentar para os alunos de todos os cursos a estrutura da pesquisa científica, são professores do Departamento de Filosofia. Então, todas as áreas e cursos da Universidade Federal têm o trabalho de algum professor de filosofia, porque é o professor de filosofia responsável a mostrar para todos os outros cursos como é o fundamento da pesquisa. Então é difícil dizer uma área, porque diferente da ciência, a filosofia ela não tem um objeto próprio. A filosofia é um pensamento radical, de conjunto e rigoroso sobre tudo, sobre todas as áreas, inclusive. Então é difícil encontrar uma área que não seja... Se essa área não tiver filosofia, é porque ela está com problema. Alguma outra questão? A parte mais difícil de entrar nessa área. Ponto. A parte mais difícil de entrar nessa área, acho que é um problema da educação básica. Quando a gente se depara, o curso de filosofia tem um índice de desistência muito alto. Por quê? Porque os textos filosóficos, eles são muito densos, eles são muito complicados. Geralmente, quando a gente pensa em humanidades, você pensa naquela história de matérias decorativas, né? Então, muitas vezes as pessoas saem do ensino fundamental ou médio, e aí entram na universidade, escolhem um curso de humanidades e acham que vão só decorar eventos. E aí você percebe que nos textos de filosofia, para ler um texto de filosofia, você tem que entender de lógica, tá? Você tem que ter um vocabulário muito bom. E muitas vezes a nossa educação básica não nos prepara para ter esse vocabulário, para ter essa consciência lógica. Por isso que na filosofia, a primeira disciplina é a iniciação à leitura e à redação filosófica, que é onde você aprende a ler. Você tem que reaprender a ler e a escrever com rigor, com precisão. Então é uma lógica de escrita e de leitura muito diferente, que a gente não está acostumado. E a prova que a gente não está acostumado é que nas provas de Enem as pessoas se confundem muito ao ler os textos de filosofia. E são só um parágrafo, e as pessoas ficam confusas com relação ao que o comando da questão quer ou não. Agora imagine ler um texto mesmo, que é muito complicado. Mas o rigor dessa linguagem é que nós estamos pensando sempre de forma realmente muito rigorosa e abstrata, e nós não usamos o vocabulário léxico.
uso léxico das palavras. O que é o uso léxico? O uso léxico é o que está descrito lá no dicionário. Quando você fala em liberdade, no uso léxico, cotidiano, você vai lá no dicionário e vê lá o que é liberdade. Quando você fala em liberdade em filosofia, você vai ter que saber qual é o autor, porque liberdade pode ser uma infinidade de coisas, a depender da tradição filosófica, a depender do autor que está trabalhando liberdade. Liberdade o quê? No contexto do conhecimento, no contexto da política, o quê? Então, esse rigor na escrita exige um rigor na leitura também. Então, isso dificulta muito, porque a gente não é preparado para ter esse tipo de leitura rigorosa. Alguns países fazem debates públicos, por exemplo, a França. Na França tem TVs que tem programas de debate filosóficos. A gente lá na graduação, a gente lia e estudava textos didáticos, que eram textos para o ensino médio lá da França. Então, eles têm uma inserção, eles têm um histórico de valorização das ciências humanas que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem. Então, adaptar essa compreensão da leitura e com o vocabulário, com a paciência, porque você aprende a ler com paciência. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, não consegui, isso aqui não é para mim, e aí já tem essa visão de que não tem um status social muito alto, então a pessoa desiste. Então tem uma desistência muito grande de filosofia. Né? É parecido com física. Né? Você abre uma turma com 40, 50 pessoas e lá na colação de grau tem 4 pessoas. Então tem uma desistência razoável. No caso de filosofia, assim, é uma coisa que vale para todos os cursos, tem uma coisa que vale só para filosofia. Filosofia é fácil de entrar, que a nota de corte é baixa comparada a outros cursos. Então, não é um curso difícil de entrar. Mas ele é como todos os outros cursos. Ele é difícil permanecer no curso, porque a universidade ela é um outro mundo comparado a esse aqui. Então, eles nem têm assim, um cuidado em que tipo de aluno a gente vai receber, qual que é o perfil dos alunos. Esses alunos eles vão conseguir ler o que a gente quer que eles leiam. É tipo assim, é como se a universidade ela está lá preparada para você. Eles acham que você é um adulto e você vai saber se virar sozinho. Entendeu? Não tem essa preocupação e esse cuidado que os professores têm aqui. O professor simplesmente vai chegar, vai dar a aula dele, está aqui o texto, você tem que ler, você tem que entender, se vira aí. E esse é uma coisa que assusta assim, as pessoas, porque você se sente deslocado, né? Você percebe, como o Chico falou, às vezes você se dá conta de que você... Eu pensava que eu sabia ler, mas eu não estou entendendo nada que eu estou lendo aqui. Né? Então é um negócio que exige muito esforço. Tem meios de resolver isso. Por exemplo, se você quer fazer um curso, conversa com alguém que já está lá, ou que já passou por lá. Então ela vai te dizer, olha, é assim, assim, assado. Ou seja, não vai no escuro, né? Tem meios de você entrar lá já sabendo algumas coisas. Por exemplo, licenciatura, né? Tem muita gente que não sabe que a própria palavra licenciatura assim, é um curso para formar professores. Eu tive colegas que fez licenciatura que não sabia que era para ser professor. Descobriu depois que entrou. Não, rapaz, aqui é pra gente dar aula e tal. Ele, não sabia e tal. Hoje em dia, com a internet, tá a coisa mais fácil do mundo, você saber. Tem vários alunos que estão atualmente em curso, que tem canal no YouTube, e o cara explica como que entra, como que é lá dentro, como que é o cotidiano. Como o Chico falou, filosofia tem um problema que a evasão é muito grande. São poucas as pessoas que se formam. A nossa turma mesmo deve ter tido uns 12, né? Ainda tem gente lá para se formar. Ainda tem gente lá que nunca terminou. Já está com mais de 10 anos. Mais alguma? Alguma questão? Mas por que o senhor decidiu entrar ou para a sociologia ou para a história? Porque o senhor disse que gostava muito era das questões dos livros. É porque assim, a sociologia, por exemplo,
ela é uma disciplina. Então, pessoal, ó, que pode ser uma questão... Só essa última, pessoal, aí vai já bater. A sociologia, ela parte de reflexões empíricas, né? Tem pesquisa empírica, parte de dados, é uma ciência. A sociologia é uma ciência, a filosofia não é. História também é muito legal, mas a história lida com outro tipo de atitude, lida com a historiografia, né? Com o que foi escrito. A minha questão, o meu interesse se dá sobre a ação humana mesmo. Sabe assim, a reflexão existencial, de por que as pessoas fazem o que elas fazem, como é a nossa organização política. Agora, a minha pesquisa no doutorado, como eu trabalho a nossa ordem social, ela tem muito de história, tem muito de sociologia. Então, eu encontrei esses interesses já no mestrado e doutorado, porque eu tenho realmente esses interesses. Mas o que é fundamental para mim é a questão normativa, digamos assim. Aquilo que dá referência para as pessoas fazerem o que elas fazem da ação humana, que é uma reflexão mais filosófica do que sociológica. Não estou preocupado tanto com as instituições sociais, estou preocupado com a ação humana. Mas eu me interesso por humanidades no geral. Inclusive, eu sou professor numa disciplina letiva de política, que eu utilizo muita sociologia e muita história, né? Mas o meu interesse principal é realmente a filosofia. E na época também era uma disciplina que eu tinha interesse e que a nota de corte era mais baixa. A nota de corte de filosofia ainda é mais baixa que a de história. Então eu botei e entrei na primeira opção, que é a filosofia. E aí ainda bem que deu certo, eu me encontrei realmente. Mas a segunda opção era história. Só que foi estranho, porque a nota de corte de história era maior do que a de filosofia, então não fazia sentido ela ser a segunda opção. Mas aí deu certo, eu entrei lá na primeira. Até a próxima.